Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É uma forma de ser um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra, presidentes de celebrações eucarísticas, grupos de oração, porque aqui eu faço, inclusive, a reflexão, pesquisando em sites fidedignos da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina. Também sou tercista, pertenço ao movimento do Texto dos Homens e o estudioso da Igreja, procurando me informar sobre a história, a espiritualidade, fazendo cursos de estudos bíblicos, iniciação à teologia. Neste vídeo que você acompanha nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube, com mais de 10 mil vídeos, endereço geral Paulo Roberto Maciel no Instagram, no Facebook e no blog. Neste vídeo eu passo a liturgia referente ao dia 7 de março de 2025, sexta-feira depois das cinzas, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, porque estamos na quaresma, e temos a missa própria com o creio e o prefácio da quaresma. E para a comemoração, se o presidente da celebração decidir, ele pode fazer a comemoração. É a memória de Santa Perpétua e Santa Felicidade, que foram mártires de Cristo Jesus, mártires da Igreja Católica, mártires do cristianismo. Depois eu vou passar a biografia das duas santas. Vamos às leituras, então. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 1º ao 9a. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em sacos sobre cinza? Acaso chamas isso jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Te dirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 50 na Bíblia Vulgata, ou 51,
na Bíblia de Jerusalém, versículos do 3º ao 4º, 5º ao 6º-A, 18 ao 19, refrão 19b. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Vamos às estrofes. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são do vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Repitamos: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com um trecho de Amós, capítulo 5, versículo 14, e a proclamação, a leitura do Evangelho é com Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Salve Cristo, luz da vida, companheiros na partilha. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Salve Cristo, luz da vida, companheiros na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Meditação da palavra do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. No Evangelho da quarta-feira de cinzas, nosso Senhor falou sobre as 3 práticas tradicionais de piedade: oração, esmola e jejum. E a importância de vivermos estas práticas, não publicamente para chamarmos a atenção de nossos semelhantes, mas em segredo, onde somente o Pai pode nos ver, conforme está em Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 18. Hoje, o profeta Isaías acrescenta outra dimensão indispensável para a verdadeira piedade. Não basta que as práticas sejam realizadas longe dos olhos dos homens. Elas precisam ser assumidas em favor dos homens e de suas necessidades mais urgentes. Isaías nos revela que o jejum agradável a Deus tem menos a ver com a quantidade de comida que nós ingerimos e mais com a quantidade que nós providenciamos para os famintos. Isaías 58, versículo 7. Segundo Isaías, o jejum que agrada o Senhor é um jejum de uma festa de justiça. Se somarmos a intuição do Evangelho da última quarta-feira à do texto profético de hoje, isto é, unindo a interioridade e responsabilidade social, aí sim teremos uma quaresma conforme
o coração do Senhor, uma quaresma que é o cumprimento da lei e dos profetas. Aqui no livro, na Bíblia, edição pastoral, tem uma reflexão bem curta que diz: Jesus veio substituir o sistema da lei rigidamente seguido pelos fariseus, e a justiça que vem da misericórdia abre portas do reino para todos. Né? É uma explicação bem pequenininha e pode ser conferida também em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 tem também uma explicação a respeito desse assunto. Versículos 18 a 22. O jejum caracterizava o tempo de espera, mas esse tempo já terminou. Chegou a hora da festa do casamento, isto é, da nova alegria da relação entre Deus e os homens. É um alegre momento, não é? Deus e os homens. A atividade de Jesus mostra que o amor de Deus vem para salvar o ser humano concreto e não para manter as estruturas que sufocam, né, o indivíduo. A novidade rompe estas estruturas simbolizadas pela roupa e barril velhos. Jesus não veio para reformar, ele exige mudança radical. Agora vamos aos santos do dia. São Paulo o Simples, eremita do século IV, é santo do dia 7 de março. Foi um discípulo de Santo Antão na Tebaida, no Egito. Outro São Paulo é São Paulo de Prusa, bispo. Faleceu no ano 850. É santo de 7 de março. São Paulo de Prusa, por defender o culto das imagens sagradas da igreja, as imagens sacras, foi expulso de sua pátria e morreu no exílio em Prusa, atual Bursa, Turquia. Santa do dia 7 de março é Santa Teresa Margarida Redi, virgem, faleceu em 1770. Carmelita descalça do convento de Florença, na Itália. Santa Teresa Margarida Redi percorreu um árduo caminho. O caminho que ela percorreu foi o caminho da perfeição. E teve uma vida curta. Viveu apenas 22 anos. Santa Teresa Margarida Redi, rogai por mim. Junto a Deus, rogai por nós. Santo do dia 7 de março, São Simeão Bernot. Bernet é um nome francês aqui. Bispo e mártir, faleceu em 1866. Foi um missionário francês nomeado vigário apostólico na Coreia, no continente asiático. Simeão Bernet foi decapitado após sofrer terríveis tormentos. Mais um mártir de Cristo entre tantos que nós sabemos que existem. Santo do dia 7 de março, São João Batista Nan Chong-san. Pelo nome, é do continente asiático. Foi mártir e faleceu em 1866. Foi um nobre coreano da Coreia. Camareiro real, converteu-se ao cristianismo e passou a ser mal visto pela corte da Coreia. João Batista Nan Chong-san foi preso, torturado e decapitado, se tornando um mártir católico, um mártir da Igreja de Cristo Jesus. Santo ou quase santo, faltando apenas um grau para se tornar canonizado, do dia 7 de março, beato José Olalo Valdez, religioso,
que faleceu em 1889. José Olalo Valdez foi da Ordem Hospitaleira de São João de Deus e dedicou-se aos doentes durante 54 anos. Ele serviu como enfermeiro no hospital de Havana, na ilha de Cuba. Beato José Olalo Valdez, rogai por mim, rogai por nós. E que ele seja beatificado um dia, né? Falta apenas um grau para a canonização. O santo passa pela posição de servo de Deus, depois bem-aventurado ou beato, e depois a canonização. Aí vira santo realmente oficial da igreja. Santo ou quase santo, do dia 7 de março, beato Leônidas Fedorov. Foi um bispo e mártir, faleceu em 1935. Leônidas Fedorov foi um exarca dos católicos russos de rito bizantino. Ele foi encarcerado em Kirov, onde morreu como fiel discípulo de Cristo Jesus. Olha, Beato Leônidas Fedorov, rogai por mim, rogai por nós, e que seja canonizado o mais breve possível. Santas do dia 7 de março, Santa Perpétua e Santa Felicidade, mártires, faleceram em 203. Foram mártires em Cartago durante a perseguição de Septímio Severo. De acordo com o site da Canção Nova, nós temos aqui uma biografia mais longa. Então, de acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, muitas mulheres, jovens, mães, foram martirizadas no ano 203, em Cartago, no norte da África, atual cidade de Tunis. Dentre elas, Perpétua, que tinha aproximadamente 22 anos. Era nobre de família rica. Perpétua, nobre de família rica, sendo seu pai o único da família a ser pagão. Quando foi levada para a prisão, ela tinha um filho recém-nascido. Felicidade era escrava de Perpétua. E quando foi para a prisão, estava com 8 meses de gestação e deu à luz a uma menina neste lugar. Elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio Septímio Severo, que condenaria à morte aqueles que se considerassem cristãos. Então ele era contra os cristãos. Olha a situação, né, que os cristãos passavam naquela época. Em seus escritos, Perpétua narra: nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável e éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho, que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era a graça para ser capaz de sofrer e lutar por nossa santa religião. Foi na prisão também que as companheiras, pelo batismo, oficializaram a pertença delas a Deus. Ainda na prisão, Perpétua escreve em um diário as atrocidades que viveu naquele lugar, ressaltando a sua coragem e amor a Cristo. Esse diário é considerado um dos textos cristãos mais antigos e é conhecido
hoje como a paixão das santas Perpétua e Felicidade. Pacius Sanctarum Perpetue et Felicitatis. As duas foram lançadas na arena juntamente com outros companheiros para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade a ergueu do chão, ficando lado a lado, dando força uma à outra e demonstrando coragem que é própria dos mártires. Perpétua animou o grupo com estas palavras: fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros, todos vocês. Não deixem que o martírio seja pedra de tropeço para vocês. Felicidade foi a primeira a ser degolada. Em seguida, o soldado que faria o mesmo com Perpétua errou o local do golpe, fazendo com que ela lançasse um grito de dor. Mas, com sua mão, ela indicou ao seu algoz o local a ser cortado pelo machado dele. Deus Todo-Poderoso, que destes às mártires Santa Perpétua e Felicidade a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Que história, hein, dessas duas santas. Temos um resumo aqui também do livro Igreja em Oração, que diz o seguinte, sobre Santa Perpétua e Santa Felicidade. O martírio dessas duas santas foi um episódio dramático nos inícios da história da Igreja. Perpétua, de 22 anos de idade, mulher nobre que possuía uma criança pequena, havia sido recentemente batizada. Felicidade, uma escrava, esperava um bebê. Com brilhante coragem, de mãos dadas, enfrentaram a morte junto a animais selvagens e pela espada. Seu martírio aconteceu em Cartago, no norte da África, no dia 7 de março de 203. Uma história que realmente nos comove. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos, quando pedimos algo a Ele. Sim, não ou espere. Qualquer dessas respostas que nós recebermos, devemos acatar. Eu sei que não é fácil receber um não. Nem é fácil aguardar, esperar pelas demoras de Deus, mas nós temos que acatar, porque estamos lidando com o Criador de tudo, com o Criador do universo. Quem somos nós? Indignos servos, pecadores, que vivemos na concupiscência, para falarmos diretamente com Ele, e falamos na oração. Então, se Ele falar um não para nós, como nós estamos falando com Ele, Ele fala conosco. Se Ele nos der uma resposta de um não, temos que acatar. Até na terra, nosso Pai físico, nosso Pai terreno, nos dá um não, sabendo que aquilo é o melhor para nós, né? Então vamos acatar o não, a demora, e logicamente vamos receber com alegria o sim. Agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades
evangélicas, protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados para entrar na vida eterna, na vida perene, no céu. Nós vamos sair dessa vida efêmera, passageira, e viver por todos os séculos dos séculos, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com Deus Pai, com Maria Santíssima, com São José, com São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, São Lucas, Santa Maria Madalena, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha. Viveremos todos juntos, com corpos transformados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir porta. Podia comer ou não comer, não importava. Beber ou não beber também não importava isso. O corpo é diferente, com novas propriedades, podia modificar a aparência, podia desaparecer do local onde estava num átimo de segundo, como fez durante a bênção à refeição com os discípulos de Emaús, andar sobre águas, subir no espaço, como ele fez na ascensão ao céu diante dos discípulos. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade. Temos o Pai, o Criador, o Filho, Jesus Cristo, o Redentor, e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso discernidor, aquele que nos faz discernir sobre o caminho a tomar aqui na terra. É um mistério. 3 pessoas numa única substância, numa única essência divina. Apenas creia. Não queira decifrar Deus, entender Deus. Nós somos criaturas, somos pó e ao pó voltaremos, mas nossa alma irá para Deus se o aceitarmos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 no Instagram.